Boa noite, pessoal. Vamos começando, vamos chegando, gente boa, gente amiga. Cadê o pessoal? Será que tá todo mundo de pijama? Dormindo já? Boa noite, irmãos. Vamos chegando, vamos chegando. 10h40 já estamos aí. Vai avisando o pessoal, vai chamando o pessoal, pode já compartilhando, em nome de Jesus. Pode compartilhar, pode fazer uma sala, né, da live também. Aí depois você pega e clica os comentários para a direita e ali vai na sala principal. Você pode fazer uma sala, convidar os amigos, convidar os irmãos da igreja, né? E aí nos comentários, como eu falei, à direita ali se conversa na sala, né? Aí quando você puxa para a esquerda, aí fica na sala principal, amém? Então você pode chamar o pessoal. Boa noite, né, irmãos? Aí tem irmãos chegando, vamos conversando com o pessoal. 10h40, né? 10h40 nós estamos chegando na nossa quinto estudo. Quinta semana não, né? Quinto estudo, né, irmãos? Então vamos chegando, fica à vontade. Se sintam em casa, no caso na casa de vocês, né? Já tá o pessoal de pijama, eu tô aqui tomando um cafezinho, né? Então fica à vontade, viu, irmãos? Vamos aproveitar essa oportunidade para nós conversar um pouquinho, né? Vários irmãos já, né? O pessoal de sempre, a irmã Diane, irmã Maria, Liege, ali o irmão José, lá de Charqueadas. Se algum irmão eu não vi aqui o nome, né? Você me perdoe. A Dani, né? Ah, se a minha esposa não vê a live, tá feio o negócio, né? Então aí o Jean também chegou, a irmã Diane, né? Então nós vamos começando a irmã Eliane lá também de Bagé. O pessoal de Bagé acho que assiste quase mais que o pessoal de Bento, hein? Não, tô brincando, não. Que bom. Esse estudo a princípio é para todos nós, né? Então não importa aí, pessoal de Bento, a irmã Rosemary de Garibaldi. A gente vai, como nós falava, né? O irmão Márcio Caetano lá de Bagé, né? Como eu falava, a gente vai passando, né, irmãos? São 17 anos e pouco já fazendo a obra de Deus. E aí a gente vai fazendo amizade nos lugares, né? Graças a Deus que, creio eu, né? Que podemos aí de cabeça levantada voltar para qualquer lugar que Deus nos colocou, com certeza, né? Eu creio, né? Não tem como agradar todo mundo, 100%, mas eu creio que a maioria com certeza, né? Mas a palavra fala que há um tempo, né, para todas as coisas. A gente sai de uma cidade, fica o amor, né? Fica o carinho pelo pessoal. Que a gente faz a obra de Deus, né, irmãos? Não é por... Não é como fosse um empresário, não é como fosse um comerciante ou empregado. A gente faz a obra de Deus por amor, né? A gente fica naquela cidade, depende, né? 2 anos, 3 anos, 4 anos. Charqueadas, acho que ficou quase 5 anos, né? Então a gente pega uma amizade com o pessoal, a gente pega, né? Então a gente faz às vezes uma live, faz uma mensagem, o pessoal de praticamente todas as regiões, na verdade, né? Eles comentam, amém? Então tá, nós temos feito, né, uma live que não muito demorada, não. As primeiras até eu fazia um pouco mais comprida, né? Então a gente tem feito uma meia hora, mais ou menos, até por causa do horário, né? Como a gente falou assim, muitos irmãos estão trabalhando, as empresas voltaram, né? E aí a gente não quer, não que seja um peso, né? Mas não quer fazer muito tarde, né? Até muito tarde. Então estamos na nossa quinto dia, né? Então de 7 dias nós estamos chegando no quinto dia já, né? Hoje nós vamos falar sobre Davi era sisudo ou prudente em palavras, amém? Então boa noite para todo mundo, para quem ouviu, para quem não tinha visto ainda, né? Você pode convidar os irmãos, manda para o WhatsApp. Vamos ser bem chato de galocha mesmo para os irmãos, né? Eu tenho falado que às vezes a gente vê algumas lives aí, de pessoas que fazem coisa nada a ver, né? Às vezes é milhares de pessoas que assistem, meu Deus do céu. Então nós temos que espalhar a boa palavra, né?
vai ficar gravada essa live. Agora são 10h44, né, do dia 8 de março, né? Março não, de abril, 8 de abril. Então, não sei qual horário que você vai ver, se vai ser de madrugada, se vai ser de tarde, se vai ser de noite. Pode convidar o pessoal, pode fazer uma sala, né? Aquela sala que você convida os amigos. Aí depois você fala para eles pegarem no comentário aqui à direita, né? Aí eles clicam aqui nos comentários à esquerda, que daí eu consigo enxergar aqui, amém? Então tá. Se algum irmão eu não falar, tá, você me perdoe, tá? A irmã Fátima também chegou, a irmã Lisete, a irmã Erci, né? Se algum outro eu não falar, vocês me perdoam, tá bom? Mas depois vocês viram que eu sempre vou ali e dou uma curtida, né? Boto um ok no comentário de vocês, né? A irmã Rosicler também tá entrando. Então eu sempre dou uma curtida lá no comentário de vocês também. Então, o que nós estamos vendo aqui, né, irmãos? Ia até colocar um louvor aqui, mas a minha internet não ajudou muito. Ia colocar um louvor da Luma Eupídio, né? Não dá tempo, acho. Mas depois eu coloco se eu conseguir. A minha internet não ajudou muito. Depois a gente vê isso aí. Mas então tá. Então, qual é a nossa palavra então? O tema, irmãos? Primeiro Samuel 16, né? 1 Samuel 16, versículo 18, amém? Então nós vamos falar aqui um pouquinho, claro, aqui na live tem que ser mais objetivo, né? Hoje nós pregava aqui em Bento, né? Nós pregava sobre ali que o Davi era animoso, foi uma benção a palavra, né? Fala muito gente que, mas por que a gente fala foi uma benção? Porque a gente prega, né, irmãos, várias vezes aquela palavra em vários cultos. E aquela palavra fala com a gente, né? E é muito abençoado, né? Então, eu vou dar aqui só uma direção para você, depois você pode ir meditando em casa, tal, né? Então, fala assim, ó, 1 Samuel 16, versículo 18, que é o tema da nossa mensagem, né? Fala assim, ó, então respondeu um dos jovens e disse: eis que eu tenho visto um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar. Já vimos isso lá no domingo, né? Fazer bem aquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Sabe tocar e é valente. Isso nós vimos, se eu não me engano, foi na segunda-feira, né? Então nós já vimos sobre isso, a valentia, né? Aquela coragem. Animoso é o que nós vimos ontem, ontem, né? Perdão, nós vimos ontem, que foi o que eu preguei hoje. Homem de guerra, foi a palavra que nós vimos ontem, né? Há uma batalha, há uma guerra espiritual, né? E a gente viu que nós temos a parte de ser adorador, de enfrentar o diabo, né? E também ter os altos louvores na garganta, né? E a espada nas nossas mãos. Ou seja, é aquilo que nós falamos, é aquela abordagem equilibrada da batalha espiritual, né? E hoje, então, nós vamos falar sobre sisudo em palavras. Algumas traduções falam prudente, amém? Então, Davi era prudente, Davi era sisudo em palavras. Então, que é isso, pastor? É aquela coisa, né, irmãos? Ele falava bem, ele dizia bem, ele colocava bem as palavras, mas nós temos que entender que se fosse por eloquência natural dele, Deus não teria escolhido com certeza, né? Porque Davi era um homem valente, mas era também bastante rejeitado pela casa, pela família, desprezado. Mas esse jovem que nós temos falado aqui, né? Que a gente não sabe se era amigo de Davi, que era, ele conhecia Davi. E ele falou, o Davi é sisudo em palavras, ou seja, né? É alguém que tem que é prudente, alguém que tem palavras, alguém que tem, né, aquela palavra, aquela boa palavra, né? Então hoje nós pregávamos hoje sobre isso, né, que não é o falar bonito só pelo falar bonito, não é o falar bonito só por frases, não é o falar bonito só por querer encantar os outros, né? Que isso na verdade não é muito difícil não de fazer. Mas o que nós temos falado? É o falar bonito, mas é o falar de acordo com a palavra de Deus, né? Ou seja, tudo que eu falar, tudo que eu expressar, tudo que eu disser,
tem que ter sempre o quê? A base da palavra de Deus, né? Então, ali em Salmos capítulo 19, versículo 14. Tá chegando mais irmãos, chegando mais o pessoal, tá bom? Se algum nome aqui eu não falar, você me perdoa, tá, irmãos? Mas depois eu vou lá dizer oi para vocês. Então, primeiro Samuel. Salmo 19, se você vai ler o Salmo 19, ele fala sobre o poder da palavra de Deus na criação, o poder da palavra de Deus no universo. Depois ele vai começar a falar do poder da palavra de Deus na gente. É um salmo muito bonito. Se você depois em casa, né? Já vai o pastor da tema de casa para o povo, né? É a minha natureza, eu acho, do professor. Aí depois você lê o Salmo 19, que é muito bonito, irmãos. Um salmo muito lindo, né? Então eu vou pegar só o versículo 14, que fala assim, ó. É uma oração a Deus, né? É Salmo 19, 14. Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e libertador meu. Né? Então ele orava para que aquilo que tivesse no coração dele e aquilo que saísse da boca dele fosse agradável perante aonde, irmãos? Perante a face de Deus. Então, como nós falamos, né, irmãos? Não é que a gente vai bater boca com alguém, até como nós pregávamos hoje sobre o Caleb, né? Não é que a gente vai bater boca com alguém, discutir, mas às vezes você falar da palavra, isso vai te trazer uma perseguição. Quem estava hoje aqui na igreja viu que nós falávamos que 2 espias, eu não lembro qual culto que eu preguei isso, que 2 espias tiraram milhares de pessoas de Canaã. Então você vê, 10 espias tiraram milhares de pessoas de Canaã. Então já começava lá as fake news, né? 10 espias influenciaram milhares de pessoas e elas não entraram em Canaã. Então é bem a realidade de hoje que nós estamos vivendo, né? Então, o que ele falava? Deus, seja agradável a palavra da minha boca e a meditação no meu coração, ou seja, aquilo que está no meu coração, que eu fico meditando, né? E aquilo que sai da minha boca tem que ser agradável perante a face de Deus. Então você vê, né, irmãos? É uma oração que ele fazia e nós também temos que fazer, né? Como nós temos falado, não é que a gente vai ser soberbo, não é que a gente vai ser pessoa que não aceita nenhum tipo de repreensão. Não é isso, não. Mas nós temos que ouvir, né, irmãos, a palavra, né, que sai da boca de Deus. Deus nunca vai dizer que eu não valho nada. Deus nunca vai dizer que eu não presto para nada. Deus nunca vai me amaldiçoar, né? Então, qualquer palavra nesse sentido, a gente sabe que não vem da presença de Deus. Então, o que nós temos que fazer, né, irmãos? Não deixar isso fermentar no nosso coração. A gente sempre fala, né? Não dá para nós evitar que o inimigo fale conosco. Ele vai falar. Mas nós podemos evitar, irmãos, que isso entre em nosso coração. Por isso ele orava, Senhor, sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e libertador meu. Então é as palavras, né, irmãos? É as palavras que nós temos o poder. Eu não vou abrir aqui, mas lá em Provérbios 18 fala, né? Que na vida tem a morte e a vida estão no poder da língua, né? E também lá em Colossenses capítulo 4, como eu falei, aqui eu estou dando só um versículo, né, irmãos? Não estou pregando muito tempo, para não ficar uma live muito longa, né? Aí depois na igreja eu estou pregando mais essas palavras. Colossenses 4, do versículo 5 ao 6, se você ver os versículos anteriores, o apóstolo Paulo está falando sobre a oração, nós não parar de orar. Pastor, o que é eu orar sem cessar? É eu levantar de manhã até noite orando? Não é, né, irmãos? Orar sem cessar no sentido de não parar de orar. Mas é o quê? É você nunca perder o espírito de oração, né?
E isso que significa orar sem cessar. É você nunca se desligar, você nunca perder o espírito de oração. Você está fazendo uma coisa, você está andando, né? Sempre está ligado com Deus. Então, o capítulo 4, né, de Colossenses, versículo 5 e versículo 6, ele fala assim, ó: andai com sabedoria para os que estão de fora, remindo o tempo. Olha só, né? Então, andai com sabedoria para os que estão de fora, remindo o tempo, né? Então quer dizer, né, irmãos, de fora já está falando, são as pessoas que não são de Deus, as pessoas que não são, né, irmãos, da palavra de Deus. Mas a palavra falou o quê? Que nós temos que andar com sabedoria, né? Que vai ter aquela perseguição que é por causa do evangelho, aí nós não temos o que fazer, né, irmãos? Inclusive nós éramos perseguidores muitas vezes, mas vai ter aquela perseguição que nós podemos dar o que dizer, aí não pode, né, irmão? Então nós temos que nos consertar, que nem agora eu tenho falado, né, irmãos, nesse tempo, né? Agora é o tempo de nós pregar a palavra, nós evangelizar, ocupar o Facebook, a internet. Por que eu tenho gravado esses vídeos, né, irmãos? Porque tem muitos irmãos da igreja que estão na chamada zona de risco, que não pode estar na igreja ainda, né? Que tem que se cuidar. Então a gente está gravando esse vídeo para a pessoa não se esfriar, né? Para a pessoa não se perder muitas vezes, né? Mas então é o nosso tempo de pregar a palavra, falar de Jesus, falar da palavra de Deus, né? Os tempos são maus, o mundo jaz no maligno, tudo isso é verdade, mas é a maneira de nós falar, né? E aí vem aqui o versículo 6 que fala assim: a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibas como convém responder a cada um. Olha só que palavra, né? A vossa palavra agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Então, como nós falamos, né, mas não é ser uma pessoa de duas caras, não é ser uma pessoa falsa, não é ser o crente camaleão, né, que ele é em cada ambiente, ele é uma coisa. Não. Amém? Mas é procurar ter sabedoria, né, irmãos? Saber a hora de falar, a hora de ser sério, a hora, né, irmãos? Exemplo, muitas vezes, né, irmãos, nós temos os grupos ali. Exemplo, no grupo dos irmãos da igreja, digamos assim, né, eu não faço brincadeiras, tal, eu fico mais na minha, né? Agora, já com os jovens, eu já brinco um pouco mais, descontraio, claro, com santidade e sabedoria, sem pecado nenhum, né? Porque é o ambiente que você está, né? Nós podemos falar uma coisa engraçada, nós podemos dizer uma mensagem, nós podemos usar um exemplo, mas sem pecar, né? Mas aí eu vou lá, muitas vezes, evangelizar uma pessoa, eu vou ter que saber se aquela pessoa quer conversar comigo ou se aquela pessoa quer bater boca comigo. Eu não vou bater boca, né? Eu vou falar da palavra, eu vou dizer o evangelho. Se ela vem me perguntar, porque às vezes é o Espírito Santo que já está falando com ela, né? Para botar aquela curiosidade, eu vou falar. Mas a partir do momento que vai virar um bate-boca, apenas damos um debate de ideias, um debate, a gente tem que fugir disso. A palavra fala que nós temos que fugir disso, né, irmãos? Você vê agora, a gente vê às vezes crente, né, irmãos, batendo boca no Face, no WhatsApp, né, por causa de política e isso, aquilo, outro. Às vezes tem Facebook que você vê mais coisa de política do que palavra de Deus. Às vezes a pessoa parece mais um assessor do que um crente, para falar a verdade, né? Então não convém a nós, né, irmãos? Temos que falar, temos a nossa opinião, mas acima de tudo nós temos que fazer o quê? Orar por todos os homens. De que nós vimos ontem, que a nossa luta não é contra a carne e sangue. A nossa luta são contra os principados e potestades, né? Então é essa sabedoria, né, irmão? Seja sempre temperada com sal. Vai ter vezes que nós vamos ter que
ficar firme naquela palavra, não dá, como a gente fala, o braço a torcer, né? Mas não quer dizer que eu vou bater boca, que eu vou xingar, né? Não quer dizer que eu vou usar as palavras, né, as ferramentas do mal, não, né? Ah, pastor, mas nós erramos, com certeza, já preguei inclusive aqui em Bento, né, sobre Tiago 3, que a Bíblia não manda nós falar menos, falar mais, a Bíblia manda nós falar menos. Então, o tagarela é aquela pessoa, né, irmãos, que chega a tontear você, né? Isso não é uma coisa de Deus, não. Mas, né, irmãos, nós temos que falar o quê? Com sabedoria, saber, né, temperar com sal. O sal, né, irmãos, ele, para um doente, por exemplo, né, você vai lá, geralmente no hospital, a comida é sem sal, né? Então, quer dizer, eu vou ter que ter sabedoria. Aí que eu volto a falar. Ah, então eu vou mascarar o evangelho, pastor? Não, não é isso não. Ah, então eu vou dar um jeitinho? Não, claro que não. Mas eu vou ter que ter o que, aquela sabedoria, né? A gente vê pregadores falando assim, que estudar não adianta você ter diploma na parede e não sei o que lá. Puxa, aí tu pensa, né, amor, se uma pessoa está na igreja e fala assim, ó, então eu estudei 5, 6 anos por nada? Então eu sou do diabo porque eu tenho uma faculdade? Aqui que uma pessoa dessa vai fazer, moça? Vai sair da igreja, né? Porque o pastor está em cima do altar falando que não adianta nada estudar, que estudo não presta para nada. É errado, né, irmãos? Falta sabedoria, tá faltando o quê? O sal, né? Que não pode ser soberbo e tal, isso aqui, mas falta o sal, né, irmãos? Outra vez nós temos que também cuidar, né? Nós falhamos, mas nós temos que cuidar, às vezes, não querer mudar as pessoas na força do nosso braço, né, irmãos? Porque nós temos que revelar Deus para as pessoas. Quando a pessoa tem uma revelação de Deus, ela vai obedecer, né? Então, a nossa palavra. Então, o que nós vimos, né, irmãos? Primeira coisa, Deus, que as minhas palavras sejam agradáveis diante do Senhor, né? Que mais que nós vimos? Andar com sabedoria, né? Cuidando a nossa boca, as nossas palavras, amém? E para terminar aqui, já está quase fechando o nosso tempo, meu Deus do céu. 1 Pedro capítulo 3, 9 e 10, né, irmãos? Você vê que quem é que vai escrever isso aqui? O cara que tinha ligação direta, né, irmãos, entre a cabeça e a língua, né? O Pedro, né, irmãos, antes de se firmar com Deus, era tagarela, né? Era tagarela, nossa, né? E aí depois Deus transformou ele num grande homem de Deus, num grande homem abençoado, ganhador de almas, né? Então é legal que depois Deus vai usar ele para escrever isso aqui. Então é muito legal, né, irmãos, de nós saber que quem está escrevendo isso aqui, claro, inspirado pelo Espírito Santo, né, foi um homem que provou isso aqui. Então ele fala assim, ó, 1 Pedro, capítulo 3, já nós vamos terminar, tá bom? Do 9 até o 10, fala assim, ó, 1 Pedro 3, do 9 ao 10, fala assim, ó, não tornando mal por mal ou injúria por injúria. Antes, pelo contrário, bendizendo, sabendo que para isto fostes chamados, para que por herança alcanceis a bênção. Então você viu? Nós fomos chamados aqui para bendizer, né? Nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Como é que Deus trouxe luz no meio das trevas? Falando, haja luz, né? Então hoje nós temos, né, irmãos, como é que nós vamos mudar uma situação? Com as palavras da nossa boca. Não é que o poder está em nós, o poder está em Deus, né? Mas as palavras, né, irmãos, elas têm poder, as palavras elas têm, né, ainda mais usando a palavra de Deus. Então nós temos que abençoar nossa cidade, abençoar nosso país, abençoar nossos governantes, né? Abençoar o local que nós trabalhamos, abençoar a nossa casa. Como nós sempre falamos, não quer dizer que eu vou concordar com o mal, não. Eu abençoar o pecador, não, eu vou abençoar o pecador, não vou concordar com o pecado,
né? Eu vou abençoar aquela pessoa, eu vou interceder por ela, eu vou cercar ela com palavras, né? Eu vou cercar ela em oração. Então a palavra fala, né? Nós temos que bem dizer, ou seja, é falar a palavra. Pastor, é falar bem de quem está errando? Não, não é falar bem. Bem dizer não é falar bem de quem está errando, mas é abençoar, né? É abençoar. Então, não tornando mal por mal ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bem dizendo, sabendo que para isto fostes chamados, para que por herança alcanceis a bênção. Aí vem o versículo 10 que nós vamos terminar aqui e já fazer oração, tá bom, irmãos? Fala assim, ó, porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreia sua língua do mal. Olha só, refreie a sua língua do mal e os seus lábios não falem engano. Depois tem mais coisa aqui que nós podemos ler em casa, né? Mas começa o quê, irmãos? Cuidando com as nossas palavras, com as nossas, com aquilo que sai da nossa boca. Pastor, eu vou acertar sempre? Não, amor, você não acerta sempre. Eu não acerto sempre, né? Nós nos equivocamos às vezes com palavras, às vezes nós falamos o que é certo da maneira errada, né? Às vezes nós falamos o que era necessário antes do tempo, né? Lá em Provérbios fala, né, irmãos, que como maçãs de ouro numa bandeja de prata são a palavra dita a seu tempo, né? Então não é que é uma maçã de ouro numa bandeja de prata, não. O original, né? O que fala é como uma maçã de ouro trabalhada numa bandeja de prata, né? Não é que é uma maçã de ouro numa bandeja, não é isso. Amém? É o trabalhado, né? Você pegou aquela prata e você trabalhou nela, você, né, enfeitou ela, você trabalhou nela com uma maçã de ouro. Como uma aliança, você tem uma aliança, né? Ela não é trabalhada, então ela é trabalhada, ela é toda colocada, né, da maneira correta. Então as nossas palavras é muito importante. Qual é então a nossa lição de hoje? Sisudo em palavras. Amém? Por quê? Porque a nossa palavra, primeiramente, tem que ser agradável a Deus, né? Não se amaldiçoe, né, irmãos? Não se amaldiçoe, não ouça, né, o diabo, ouça a Deus. Amém? Que mais? Cuidar conforme aqui no Colossenses, né? Conforme nós falamos com cada um. Nós temos que ter sabedoria, né, irmãos? Se é aquela pessoa, como nós vamos evangelizar, como nós vamos conversar, amém? Né? E o Pedro fala, né, irmãos, que nós fomos chamados para bem dizer e nós fomos chamados também para ver os dias longos, refrear a nossa língua de todo o mal, amém? Então, como nós falamos agora, é o tempo de nós vivermos, né? Interceder pela nação, orar pela nação, abençoar as pessoas, como nós falamos, não desrespeitando as leis, né? Não desrespeitando, como aqui nós temos cultos, né, irmãos? Aqui com no máximo 30 pessoas, com toda a higiene. Se a pessoa quer vir de máscara, vem, quer vir de luva, vem, não tem problema nenhum. Nós estamos cuidando, né, irmãos? Nós estamos vigiando as nossas palavras, né? As pessoas são chamadas do grau de risco, fique em casa. Então eu não estou, né, irmãos? Não, quem quer que você fique em casa é o diabo. Não, eu não vou falar isso, amém? Fique em casa, né? A pessoa tem que se preservar, não tem problema não, amém? Né? Não, porque quem quer fechar a igreja é o diabo. Não é o diabo, não, irmãos? Faz parte do decreto. Não pode ter aglomeração de pessoas. Claro que a igreja, né, é essencial, mas nós temos que tomar cuidado, né, irmãos? Então não vou usar o meu meio, né, irmão, de influência para colocar um joio no coração da pessoa, uma revolta. Não, vamos espalhar a boa palavra, vamos espalhar coisas boas, né? Nós não vamos mentir para as pessoas, mas nós vamos falar a palavra de Deus, né? Então é assim que nós vamos mudar, ser a diferença, né, nessa geração perversa e corrompida. Amém?
Então pega essa palavra, hein, irmãos, que eu falei, é bem rapidinho, né? Você conhece o pastor Moisés, sabe que ele gosta de ir a fundo nos versículos, né? Sempre falo, não sou açougueiro, mas eu gosto de ir por partes, né? Cada pedacinho eu gosto. Eu gosto de saber o porquê das coisas. E se Deus não disser, amém. Mas se ele não falar, eu vou, né, irmãos? Amém. Se ele falar que dá para ir, nós vamos adiante. Então, pega essa palavra aí, vamos fazer uma oração. Vamos falar com Deus, vamos abençoar, né? Daqui a pouco o pessoal vai descansar aí, tem trabalho. E amanhã nós voltamos aqui com a gentil presença, amém? Então, 10h40 nós estamos aqui. Já bota até despertar o teu relógio aí. 10h40, né? Pode assistir no teu quarto, na tua cama. Como eu falei, às vezes é uma pessoa que está num aparelho, mas está a família reunida, né? Às vezes estão até de pijamão já, não tem problema não, né? É você que me vê, não sei o que vejo você, né? Então eu estou aqui hoje até no altar da igreja, aqui, né? Vim aqui, estou sentado aqui nos degraus, bem faceiro. Aqui é o altar da igreja, né? Aqui estou aqui conversando com o pessoal, procurar mudar, né? Cada dia uma parte da igreja, né? Fazer uma live, uma conversa, na verdade, tá bom? Vamos fazer uma oração então, irmãos? Depois Deus vai falar mais contigo em casa. Senhor Deus, hoje nós vimos sobre as palavras que Davi era um homem sisudo em palavras. Isso quer dizer, Pai, que ele tinha coragem de enfrentar o inimigo e ele tinha, meu Deus, a bênção para dar para os outros. E ele também era, Pai, um dos maiores compositores que já existiu neste mundo. Davi era um homem, Pai, que sabia usar as palavras. Pai, assim também hoje somos nós. Nos dá sabedoria para usarmos as palavras. Quando for hora de enfrentar o diabo, venha ser fogo e espada contra ele. Quando for a hora, Pai, de abençoar nossos irmãos, de evangelizar, seja uma palavra agradável, meu Pai, uma palavra que vem do trono de Deus. Quando for a hora, meu Pai, de adorar o Senhor, venha ser aquela adoração verdadeira e sincera, Pai. Senhor, seja no momento que for contra o diabo, com o nosso irmão ou te adorando, dá-nos sabedoria de usar as palavras. Pai, não quer dizer que nós vamos ter palavras rebuscadas, palavras enfeitadas. Não é isso não, Pai. Mas quer dizer que o peso daquelas palavras vai ser sempre com a intenção de agradar a Deus. Nos ensina, meu Pai, a remir o tempo, Pai, a saber a hora de evangelizar, como evangelizar, a palavra a dar, a hora de falar, a hora de insistir e a hora de calar, a hora de interceder e a hora, meu Pai, de determinar. Nos ajuda, meu Deus, a cuidar nossas bocas, Pai. Senhor, quem de nós que não erra? Quem de nós que não falha? Mas, Pai, primeiramente, age no nosso coração a humildade, a meditação do nosso coração agradável em pedir para o Senhor nos ajudar, Pai, para refrearmos a nossa língua do mal. Nesse tempo, Pai, de tanta crise, tanto caos, tanto bate-boca, tanta discussão, tantas ideologias de palavras, meu Pai, que a nossa boca venha a ser um rio de saúde, um rio de águas vivas, que abençoe as pessoas, que lave as pessoas, que abençoe a nossa casa e que também, meu Pai, venha a ser uma arma, uma espada, Pai, de fogo para queimar o mal. Senhor, abençoa a nossa boca, Pai. Abençoa o nosso interior, nosso coração, e que essa pessoa, Pai, que está aqui acompanhando nós, Pai, Senhor, já é a 5ª lição das 7 lições. Uma palavra rápida, mas eu creio que o Senhor vai falar mais com essa pessoa. Nós abençoamos essa casa, abençoamos essa família. Pai, não importa a distância que essa pessoa me ouve, Pai, eu sou só um instrumento na Tua mão, Pai. Quem é o poderoso, quem é o fazedor da obra, é o Senhor, Pai. Cuida dessa casa, cuida dessas famílias, abençoa eles, a cidade, a casa, o trabalho, livrando, Pai, de todo e qualquer mal, Pai. Vamos tomar sim os cuidados, vamos sim respeitar a lei, vamos sim, Pai, ter todos os cuidados, mas, Pai, também sejamos nessa hora
os portadores, os embaixadores da paz, da esperança, Pai, pregando ao arrependimento, pregando, meu Pai, a vida do Senhor e também, Pai, dizendo que a porta está aberta e o Senhor quer receber pecadores, o Senhor quer chamar pecadores ao arrependimento. Abençoa cada um de nós, Pai. Derrama uma bênção especial sobre esse meu irmão, essa minha irmã que ouve. Cuida eles, Pai. Eu não sei o que essa pessoa precisa, mas o Senhor sabe, Pai. Então que o Senhor opere um grande milagre, uma grande bênção na vida dessa pessoa que está ouvindo agora, ao vivo, e também, Pai, aquela pessoa que vai ouvir depois mais tarde. Às vezes, meu Pai, centenas de pessoas escutam essa live depois que ela é gravada. Não importa, Pai, o poder está em quem ouve as nossas orações, e é o Senhor. Eu abençoo todos que estão ouvindo agora ou ouvirão nos outros horários. Em nome de Jesus. Amém, 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 irmãos. Então Deus abençoe vocês, né? Como eu falei, é uma live de meia hora, é uma conversa, né? O pastor que eu falei, tô aqui tranquilão, sentado no altar, né? Da igreja, conversando com vocês. É algo assim bem informal, né? Uns bem tranquilo assim. Como eu falei, tô até com a minha xicrinha de café aqui, já esfriou, eu acho, né? Mas é assim, né, irmãos? Bem tranquilo essa live, até para nós aproximar, amém? Então você que está com condições de vir à igreja, aqui em Bento Gonçalves, não esquece que sexta-feira nós temos as nossas reuniões normais, todos os horários normais, tá bom? Aí domingo nós vamos ter, né, irmãos, às 8h30 da manhã, 10 da manhã, 2 da tarde, 4 da tarde e 6 horas da noite, tá bom? Né? Para participar da Santa Ceia, com todos os cuidados, o pessoal vai estar com luva, com máscara, com toda a higiene e o asseio que sempre tivemos, né? Mas agora nós vamos reforçar. Pastor, e eu que faço parte do chamado grupo de risco, ou cuido de alguém que, por um motivo, eu não posso estar na igreja. Então você se prepara, tá, irmãos? Prepara um pão, prepara um suco, que aí no domingo agora, na Santa Ceia, eu vou gravar a reunião, tá? Eu vou gravar a reunião e aí eu vou colocar no YouTube, tá bom? E aí você procura, né, irmãos? Você que tem um pai, uma mãe, um vovô, uma vovó, aí você procura aí no meu Face, né? É esse Face que você está ouvindo, ou você vai ouvir depois. Aí procura aí no que eu vou deixar salvo, tá? Para você poder acessar. Então, pastor, mas eu não posso ir na igreja. Não tem problema, tá? Você prepara um pão, prepara um suco aí na tua casa. Eu vou gravar a Santa Ceia, nós vamos adorar a Deus, né? Nós vamos adorar a Deus, nós vamos pregar a palavra, vamos abençoar. Aí você participa dessa gravação com a gente, e na hora da Santa Ceia, quando estiver aqui abençoando o povo, aí você pega e abençoa também aí no teu lugar, tá bom? Então nós estamos aqui à disposição, tá? Deus abençoe vocês, irmãos, o pessoal que está chegando agora, a irmã Maria de Lourdes também, né? Depois, se eu não falar o nome de alguém, eu vou ali e curto o seu nome, tá? Vários irmãos chegando aí, então eu espero você amanhã às 10h40, tá? 10h40 até 11h15, mais ou menos uma meia hora de conversa, né? Meia hora de palavra, que eu falei assim, algo bem, né, bem informal mesmo, tá bom? Então amanhã estamos de volta aí, com a gentil presença e sexta-feira o Senhor é com ele. Que benção, né? Tá bom? Então Deus abençoe, irmãos, medita um pouquinho mais nessa palavra, tá? Fui bem objetivo aqui em nome de Jesus. Fica um abraço do pastor Moisés, Deus abençoe vocês. Compartilha essa live, chama o pessoal aí, tá? Quem chegou um pouco depois, vê ela desde o começo, tá bom? A nossa conversa aí. Fica na paz, Deus abençoe em nome de Jesus. Um abraço do pastor Moisés.